Antes da gente ir direto pro Sublime e executar os códigos pelo terminal, né, mas escrevendo esses códigos fora do terminal, eu gostaria de te apresentar o conceito de loop também, né, que é um dos mais importantes porque você sempre vai querer iterar sobre objetos na maioria das lógicas, né, e basicamente iteráveis são listas, né, ó. Iteráveis são listas, tuplas. Eu vou colocar aqui etc, porque possivelmente outras formas de representar iteráveis vão aparecendo aí, mas geralmente você pensa em listas, né? Então se você tem uma lista, você tem um conjunto de elementos e um for loop do Python, ele passa por esses elementos de maneira ordenada. Então ele passa por cada elemento. Por exemplo, se você quiser checar isso, você pode dizer for. E aí nesse for loop, você nomeia cada elemento dessa iteração com uma certa variável. Pode ser qualquer variável que você quiser chamar, tá? Vou chamar aqui de variável. Então, for variável in lista, ou seja, para cada variável na lista, que é um iterável, né? Então, print essa variável. Vamos ver se ele vai printar cada item um por um. Ó, ele printou cada item um por um, ó, e o for loop ele faz 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código separadas, né? Então ele passa por essa variável, printa ela e vai para a próxima na próxima linha, né? Uma tupla também seria um iterável, né? Evidentemente. Então 0, 0, 0, né? É muito comum chamar os elementos de i, tá? Então, assim, também é uma forma bem fácil e econômica de escrever, ó. Então, uma tupla também é um iterável. Caso você tente passar um for loop em um não iterável, por exemplo, um inteiro, ou, por exemplo, um inteiro, 10, ele não vai aceitar, ele vai chorar, ó. Então, se eu quiser printar esse i, ó, o inteiro não é um iterável. Tem como, você poderia pensar, bom, mas e se eu quiser construir um for loop que seja, por exemplo, para cada item que vá de 0 a 10? Aí tem a função range no Python, tá? Então, ó, você poderia usar range daí. E aí ele automaticamente transforma isso aqui. Esse range com um único argumento, ele considera o argumento inicial 0 e o último argumento que você está dando. Se você quiser explicitar, eu quero que ele vá de 0 a 10, por exemplo. Você pode, inclusive, explicitar um terceiro argumento, que é a separação entre os elementos, né? Eu posso andar esses elementos 2 a 2 se eu quiser. E perceba o que ele vai printar, ó, de 0 a 10 com 10 excluindo, tá? De 0 a 10, ele cria um range que vai de do número 0 ao número 9, contendo 10 elementos, né? Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dá 10 elementos, tá? Mas só para você saber que a lógica é assim. Ó, tá vendo? Ele iterando de 2 a 2, né? Ele vai pegar 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Que de certa forma respeita a lógica, né? Se eu quiser os pares, por exemplo, de 0 a 10 excluindo 10, são esses os pares, né? Então isso aqui é uma lógica interessante. Além de um for loop, você pode também escrever dois for loops, né? Então, por exemplo, um for loop dentro de um for loop retorna dessa forma, né? Então ele passa pelo elemento 0 daqui, depois entra nesse for loop. Só que, ó, quando ele entra nesse for loop, ele vai passar por todos os elementos desse for loop primeiro, né? Então vai ficar 0, 0, aí 0, porque o primeiro ainda é 0. Esse for loop ele só vai acabar quando for terminado, né? Então, primeiro o elemento 1, que é o último desse range, e aí ele volta para esse loop aqui de cima, né? E aí agora o i é 1, e daí 1, 0, 1, 1, tá? E você pode fazer 3, 4, 5 loops, tá? O loop, ele vai ser muito útil pra gente aqui, que a gente vai querer produzir imagens, e a gente vai querer passar por listas ou arrays, né? Com o NumPy. E, bom, agora sem enrolação, né, já que eu expliquei meio que o último conceito que faltava, vamos partir para os pacotes, né, que basicamente no nosso caso vão ser NumPy e Matplotlib, tá?
Vão ser esses dois caras que a gente vai estar usando. E a gente importa um pacote escrevendo simplesmente o nome do pacote ou o nome do pacote como uma variável. Ou a gente pode, inclusive, já importar dois pacotes de uma vez, né? Dessa forma assim, colocando vírgula também, tá? E um pacote, ele vai ser justamente uma parada que você vai conseguir chamar funções desse pacote, né? E você utiliza o ponto para chamar uma função. Então, por exemplo, esse pacote tem uma função raiz quadrada, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 4, né? Esse pacote tem a função um número elevado a tanto, né? Por exemplo, 2 elevado a 3, né? Então, esse pacote tem várias funções e a gente consegue acessar essas funções desse pacote usando esse ponto, tá?